galera, chegamos a mais um episódio do podcast Cultura DevOps. Aquele podcast que você já conhece, onde a gente aborda diversos temas sobre a área de DevOps, coisas que abrangem o DevOps, toda essa cultura de qualidade para entregar software, buscando também as melhores tendências, fatos, experiências de pessoas que estão no dia a dia trabalhando. E este é o episódio final sobre AIOps. Passamos 2 momentos muito incríveis com Vânia e com Thales, e eles estão de volta e eu vou adicioná-los na sequência. Bem-vinda, Vânia, beleza? Olá, pessoal, olha eu aqui de novo. Vamos falar de AIOps hoje, bastante. Vamos, bastante. Mitos e tendências, é isso, né, Vânia? Exatamente. Polêmica. Vamos trazer o Thales também para acrescentar mais polêmica. E aí, Thales, beleza? É uma honra estar de novo aqui com o time. Gratidão, Fusca. Muito bom estar com você novamente, com a Jéssica. É sempre um prazer conversar com o público aqui da cultura DevOps. E a ideia hoje é a gente desbravar esses temas, falar um pouco desses mitos, não colocar pontos finais, mas fazer com que você consiga problematizar esse tema que é tão importante para o nosso momento atual. IA é importante, Ops é importante, onde IA ajuda a Ops, qual que é a conexão, onde tem, onde não tem. Esse que é o momento. É isso aí. E lembrando, já temos 2 episódios aí anteriores a esse. Se você chegou nesse, não deixe de escutar os anteriores. Talvez a gente dê uma mergeada, coloque um pezinho em um ou outro tema que já foi falado, mas fica a dica. Eu acho que o primeiro é muito importante para ter a base, né? Para você não ficar perdido nesse tema chamado AIOps. Certo, Vânia? Exatamente. Então, hoje, galera, a gente vai entregar o que nós prometemos, falar das tendências e dos mitos. Para começar, né, vamos ser mais diretos aqui. Volta lá, escuta o que é AIOps, os desafios, jornada, áreas adjacentes nos 2 episódios, mas vamos falar agora de mito primeiro. Vamos começar com mito. Seguinte, para os 2, agora até o Fusca vai entrar na análise. AIOps é uma moda passageira? Verdade ou mentira? Na sua opinião, Thales, começa. Não é uma moda e não será passageiro. Da mesma forma que a internet não foi uma moda e não foi passageira, trabalhar com inteligência artificial para escalar as ações, elas são inevitáveis. Recentemente, escutei do CTO do Itaú, Fábio Napoli, a seguinte frase: o ser humano é muito valioso, ele é muito importante, ele é muito precioso, muito nobre para gastar sua energia com atividades repetitivas. E quando a gente pensa no desenvolvimento de sistemas complexos, e cada vez mais as empresas criam esses sistemas complexos, inevitavelmente você vai precisar de uma maneira diferente de lidar com isso. E a inteligência artificial, ela vem para apoiar a gente tanto na geração de conteúdo ou acesso à informação com Generative AI, assim como para conseguir trabalhar com esses grandes volumes de dados utilizando técnicas de Big Data e conseguir fazer análise deles meio que em tempo real a partir das práticas de Machine Learning, Deep Learning, redes neurais e assim por diante. Então, não é uma moda passageira e eu acho que veio para ficar. E o que você acha, Fusca? Olha, de tudo que eu aprendi com vocês nos últimos episódios, para mim tá bem claro que não é passageiro. Vai ser mais um item dentro do cinturão de ferramentas que a gente de tecnologia precisa conhecer e entender mais a fundo, não ferramental, mas tudo que envolve. Não é somente, igual a gente falou em algum outro episódio, não é só ferramenta, tem todo um item. E assim, se você quer ter um DevOps, um ciclo de entrega de software saudável e principalmente entregar valor ao cliente, não é só entregar software, né? É entregar valor, você vai ter que ter o pezinho no AIOps. Então, não vai passar. Talvez mude o nome, talvez cresça um pouco mais aqui, venham certificações, venham ferramentas. Então, assim, é algo que não vai passar. Eu acho que não é a moda. E você, Vânia? Eu gostei do que você falou. Para mim, o AIOps, ele começou de uma maneira. Eu acho que ele vai evoluir, porque estamos evoluindo tecnologicamente tudo. E se eu estivesse começando uma carreira, eu estaria bem antenada no que é AIOps, AI, todo esse mercado. Para mim não é passageiro, eu acho que quem fala que é hype não entendeu ainda o propósito do que a AI veio ajudar a gente, o propósito dela, né, no nosso ambiente. Mas vamos para o segundo ponto, né, já que a gente falou isso, vamos lá, AIOps. Você colocando AIOps na sua empresa vai substituir todos os humanos que estão na operação? Vou começar agora pelo
Busca. Eu acho que não. Acho que eu sempre gostei de pensar. Eu tô meio velho já na tecnologia. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, falava que os computadores é experiente, maduro e tal, né? E falava, nossa, isso vai substituir muitas pessoas, não sei o quê. Na verdade, sim, tem ferramentas de inteligência artificial que realmente vão tirar o trabalho de pessoas. Mas são trabalhos repetitivos que de fato você vai automatizar. E assim, é uma oportunidade da pessoa começar a aprender e talvez entrar nesse novo mercado. Substituir completamente o ser humano, acho que não. Sempre vai ter algum braço tomando decisão. Acho que a ferramenta em si ela não tem o poder. Não é ferramenta, mas todo lado do EOps não tem a inteligência que um ser humano tem. Então sempre vai ter alguém tomando decisão, configurando, dando aqueles acertos. Acho que estamos muito longe de ter algo que substitua completamente o ser humano. Só em filme. Podemos se aproximar daqui uns 100 anos, mas acho que tá longe ainda. Eu, particularmente, quando eu penso nesse tema, para mim, sempre que me vem a ideia de inteligência artificial, eu vejo um pouco do conceito de cibernética, né? Ou de extensão das capacidades humanas para tomada de decisão. E trabalhar com machine learning e big data para operações de TI é um pouco sobre isso. É sobre como que eu consigo escalar as minhas capacidades para analisar grandes volumes de dados. Como que eu consigo escalar em massa a minha decisão em relação, por exemplo, à classificação de alertas, ou a classificação de incidentes, ou identificação de comportamentos e padrões dentro de sistemas, ou, quiçá, tomada de decisão mesmo, quando a gente fala de self-healing e assim por diante. Então, eu não vejo aqui como substituição. E me vem muito à mente um relatório da IBM que disse alguma coisa como: pessoas não serão substituídas por inteligência artificial, mas pessoas que conhecem inteligência artificial substituirão aquelas que não conhecem. Então, eu acho que esse é um outro mote muito interessante. Então é o que você falou um pouco também, viu, Fusca? Você tem que pensar na IA como uma ferramenta. No DevOps, o CI, você conhecer bem de CI/CD, conhecer bem de versionamento de código, GitOps, isso não vai substituir um profissional. Mas profissionais que conhecem essas tecnologias, esse jeito novo de fazer as coisas, certamente substituirão aqueles que não os conhecem. E essa lógica, ela se aplica para IA e eu diria que para tudo, tá? É importante você entender que o profissional do futuro, ele é um profissional que ele tem a sua importância ali na especialidade. É importante você ter um braço dentro de uma especialidade, mas você tem se tornado cada vez mais abrangente. Então, esse profissional capaz de lidar com essas complexidades, eu acho que vai ser cada vez mais valorizado. E a IA garante com que você consiga estender a sua especialidade. Então, profissionais generalistas passarão a ser mais valorizados por conta dessas competências. Óbvio, sempre existirá espaço para profissionais especialistas. Só que esse mercado se torna cada vez mais específico. E aí você começa a perceber que, paradoxalmente, o mercado começa a dar margem para com que cada pessoa com seu perfil também tenha o seu local. Então, aquela pessoa que a gente no passado chamava de pato, hoje começa a ter espaço. Eu posso só puxar um ganchinho? Eu estou vivendo até uma experiência interessante aqui sobre substituir completamente o humano. E me veio um relapso, um insight aqui enquanto o Thales estava falando. Eu tenho conversado, estou fazendo um diagnóstico numa empresa sobre trabalho e entrega de software, né? Assim, eu fico assustado com algumas coisas que eu escuto e o quanto é difícil o trabalho e o quanto o trabalho manual judia das pessoas. Aí eu falo, cara, eu tenho que ficar preocupado se a tecnologia vai substituir o ser humano, eu vou poder dar horas de vida e desafios mais legais, assim, até sustentabilidade de vida, assim, um ritmo sustentável, porque é sofrido algumas coisas que eu encontro o cara ter que integrar base de dados, clientes, versões. Eu falo, cara, se fosse tudo automatizado, era um clique e todo dia saía a versão, não era uma vez a cada 6 meses. Então eu gosto de pensar desse outro lado, falando bem de DevOps, né? E eu acho que IA é isso. Cara, tem coisa que a gente pode acelerar e fazer mais rápido na nossa vida e AI ajuda muito, né? Mas vamos pro próximo ponto, tá? Mito ou verdade? Não, mito, mas vamos lá. O IOPS, galera, vocês dois aqui, vocês acreditam que só se adequa a grandes empresas ou é apenas ou não? Que tal começar com você agora, Vânia? Tá bom, eu vou começar. O IOPS você pode começar na sua casa, monitorando aquele teu servidorzinho, usando a versão trial de um fornecedor que tem lá um modelo de inteligência artificial.
Então, assim, a questão da AI, para mim, do IOPS em si, é para todos. Só que é para todos, depende do nível que você quer. Eu acho que é aí que está o grande diferencial. Vão ter cenários que você vai olhar, principalmente em cases de grandes empresas, que você fala assim, nossa, o cara trouxe tantos teras de dados, fez... Ok, aquilo ali é uma realidade de grandes empresas, mas o IOPS, ele pode começar simples, ok? Que nem eu dei um exemplo aqui, pega o teu servidor, instala um fornecedor e testa a funcionalidade. E eu acho que é uma evolução. É para todos, mas a gente tem que ter ciência que grandes projetos disruptivos, que a gente vai ver no mercado, vão vir de grandes empresas. Então a gente tem que tomar cuidado para não misturar as coisas. Tá, espaço para você. Eu tenho uma perspectiva que isso tem muito a ver com o volume de dados, né? A minha percepção vai no volume de dados. Hoje, cada vez mais as empresas têm acesso a conseguir armazenar e trabalhar com grandes volumes de dados. Hoje, as grandes empresas, elas não são as únicas capazes de trabalhar com isso. A pergunta é, se o seu pequeno negócio, ele consegue gerar resultados para clientes que vão se utilizar dessa massa de grande volume de dados, né? E dentro do contexto do AIOps, o AIOps, ele é essa prática de você trabalhar com operação, de você conseguir escalar uma operação. Então, se você quiser ter uma operação eficiente, se você for uma empresa pequena e você quer escalar a sua inteligência, o AIOps, ele veio para isso mesmo. Nem todo mundo tem condição de ter uma equipe de TI com 15 mil pessoas. Então, as empresas pequenas, elas começam a ter vantagem competitiva para escalar operacionalmente atividades que antes só pessoas que podiam contratar 15 mil pessoas, por exemplo, poderiam trabalhar. Então, o AIOps abre margem para com que pequenas empresas também acessem novos nichos de mercado. Naturalmente, é uma tecnologia que você vai ter que pensar como o seu negócio vai ser organizado, você tem que pensar no seu modelo de sustentação, né, para imaginar como isso vai coexistir, né, para ter profissionais com essas capacidades generalistas, né, mas com certeza startups se beneficiariam. Empresas que não se beneficiariam, na minha opinião, são empresas que não estão preparadas para lidar com grandes volumes de dados, empresas que não estão preparadas para ter uma pipeline de dados bem organizada. Então, você tem algumas coisas que você tem como pré-requisito. Então, o que definiria se uma empresa está preparada ou não, hoje já não é mais o tamanho. No passado era. Hoje, acho que a escala que eu colocaria é a sua capabilidade. Se as suas capabilidades já estão moldadas, e aqui eu falo capabilidade para não falar de maturidade. Põe essa referência aí. Pode falar da onde é essa referência, vai. Eu ia falar de maturidade, mas vamos lá, pode seguir. Não, o Thales vai explicar essa referência dele, vai. A Ellen Bill, ela foi muito feliz quando ela escreveu um artigo, quando ela estava na Mugsoft, para definir a diferença entre capabilidade e maturidade. Quando você define modelos de maturidade, você fala de degraus estáticos. Então você tem um degrau que tem que ser complementado. Aí você tem o segundo degrau e só se você terminar o segundo degrau, você passa por terceiro e assim por diante. A visão de capabilidade ela é um pouco mais fluida. Você pode ter situações em que você tem pontos numa quinta etapa, ou que você definiria ali como uma quinta etapa, forte. Você tem pontos na terceira etapa que está forte, ou pontos de uma primeira etapa. Então você não tem que ficar esperando ter uma segunda etapa concluída para você conseguir se beneficiar do self-healing. Ou você não precisa primeiro reduzir noise, reduzir ruídos de informação para o seu time de IT Operations para você trabalhar com engenharia do caos. Então, você quebra um pouco isso de uma forma um pouco mais granular e você começa a entender que a maturidade, dentro de uma forma geral, ela é uma maneira de você abordar, mas a ideia de capabilidade ou de modelos de capabilidade, na visão da Ellen Bill, ela está mais associada a uma visão orgânica. É uma visão de que uma empresa não está no nível 1, 2 ou 3. Você tem áreas da sua empresa que vai estar no nível 1, outra área que pode estar no modelo 5, e aí você precisa fazer com que essa cultura, ela permeie como um todo, né? E que a cultura onde você tem mais forte, por exemplo, um nível 5, ela consiga trazer essa expertise para uma outra área que está lá no nível 2 ou no nível 3. Então, essa que é a ideia ali do modelo de capabilidade, tá, o Fusca? Eu acho que não é tanto também para poder dizer que não existe maturidade.
Maturidade também existe. Mas o modelo... É complementar aqui, que eu acho que para quem está escutando esse termo é diferente, mas, de novo, ela foi muito feliz. E falando do Mugsoft, a Mugsoft foi uma das pioneiras do IOPS em si. Até aqui atrás a vaquinha deles foi disruptivo. Então, vários termos vocês vão... A gente acaba pegando de grandes fornecedores que foram os pioneiros do mercado. Vai, Wagner, você. Eu ia falar assim sobre... Eu não sei dizer se a IOPS é útil para grandes empresas. Eu ia falar aí eu vou defender o lance de maturidade, mas eu gostei da tua explicação, Thales, e vamos ver se a gente chega a uma convergência. Eu acho que a IOPS é para uma empresa que tem um mínimo de organização possível, porque senão é só mais uma coisa que você vai colocar dentro do teu trabalho que só vai gerar confusão, vai gerar briga e desentendimento. Mas aí tem que voltar nos episódios anteriores que a gente falou da importância da cultura voltada para os dados, governança, isso daí é a base de qualquer boa empresa. Eu acho que você pegou o ponto, mas galera, volta nos episódios anteriores, né? Eu mudaria só essa frase para a IOPS é para uma empresa que tem um mínimo de organização. E, por exemplo, aqui no Object a gente usa muito o KMM, né, o Kanban Maturity Model. A gente chama de domínios. E, de fato, a gente não usa um modelo como o CMMI, que, de fato, é em vários níveis e fixos, assim. Os domínios são lá, por exemplo, gestão visual, você tem lá a questão de políticas explícitas, controle de WIP, melhoria contínua. E aí, quando a gente roda, por exemplo, um gamezinho, que é até esse time de cartas aqui que a gente vê que determinada empresa, às vezes ele está no nível 3 em tal domínio, que talvez seja a capability que você trouxe, mas está no 0 lá, talvez em políticas explícitas. E aí, de fato, você começa a equilibrar e falar, só que daí, segundo o KMM, uma das sugestões considere a empresa, se tiver que dar um número, é o mais baixo. Então, assim, com frequência entre 0 e 1, entre 1, não é um nível tão 0, 1, 2, 3, não, é 0, 0 e 1, 1 e 2, 2, tipo, mas com esse game a gente começa a mostrar um mapa até, e o KMM traz esse modelo que eu achei legal esse nome de capability mesmo, de mostrar que tem coisa que está mais à frente, tem coisa que você precisa acelerar, e de fato você já cria um plano de ação para se aproximar do nível mais alto de alguma capability. Então concordo com o que foi falado, só uso termos diferentes, mas ainda eu ainda vou manter falando maturidade. Idiomas diferentes, palavras diferentes, mas no fundo eu acho que... A mesma coisa. É a mesma coisa, a gente tem que chegar no consenso. Só pra falar que eu tô consonante com você, tá, o Fusca? Eu acho que é importante, eu concordo, essa maneira de... Você tem domínios a serem trabalhados, e um dos domínios, certamente, é organização. Sem organização, definição de processo, sem um objetivo claro de onde você quer ter ganho daquela tecnologia e saber se aquela tecnologia faz sentido para aquele problema. Porque eu já vi pessoas tentando botar AIOps para resolver problemas que AIOps não vai resolver, tá? Ai, então... gente, aí a gente tinha que montar um episódio tipo Não, mas aí, galera, vamos, esse aqui tem outro temporada, depois a gente conversa com o Fusca. Mas eu vou dizer que eu também concordo com vocês, meninos. Para não me estender, vamos para o próximo ponto. Acho que eu vou trazer esse aqui já, porque é aquela coisa, mito ou verdade, o IOPS resolve todos os problemas da sua empresa automaticamente? Sim ou não? Próximo. Não, né? Não. Nada resolve tudo, não tem como. There's no silver bullet, né? Essa ideia da bala de prata na tecnologia é uma ideia que existe desde a década de 60 para 70, na verdade. E o Frederick Brooks, se eu não me engano, foi a pessoa que definiu isso lá no livro The Mythical Man Month. E um dos últimos capítulos desse livro, que agora já tem diversas versões, então o número dos capítulos já mudaram, certamente. Mas no Mythical Man Month, o Brooks ele fala sobre essa questão da bala de prata. Então o AIOps também não é uma bala de prata, não é certeza. A gente tem padrões. A gente percebe que não há bala de prata, mas você percebe alguns padrões que podem ser copiados. Se não fosse possível copiar, a gente não criava frameworks, a gente não criava modelos, a gente não tentava se inspirar nas boas práticas. Então é óbvio que existe. Se existem boas práticas, existem inspirações. Mas acho que é importante a gente ter consciência de adaptar essas coisas para os cenários. Aí, respondendo as perguntas, resolve todos os problemas? Todos não, mas alguns certamente. E alguns, por exemplo, o de escalar a inteligência. Escalar a inteligência para problemas bem definidos. Eu posso trazer uma polêmica? Eu vou trazer uma polêmica. Vou trazer uma polêmica aqui que eu concordo, mas a IOPS pode sim trazer mais problemas. E vou explicar o porquê. Por que acontece? Muita gente fala assim, o IOPS vai resolver todos os meus problemas. E
por uma decisão de liderança, vai lá e compra uma ferramenta, porque viu numa propaganda que ia resolver todos os problemas. Quando essa ferramenta entra sem planejamento, ela vai trazer mais problemas. Por quê? Ela precisa de bons dados. Daí vai já começar a impactar. Não tem, gente, olha, o time de dados não sabe nada, tá tudo errado. Aí começa a mostrar os problemas. Como é que fala? Vou usar uma expressão bem brasileira. É tacar fogo no parquinho, quando você faz esse tipo de uma decisão. Porque daí, não, o problema mas você tem um processo. Então, às vezes, o IOPS ele não veio solucionar todos os seus problemas. Ele veio te mostrar os problemas que você precisa solucionar previamente para que você tenha o IOPS. Às vezes não. Já vi casos que as pessoas, compra essa ferramenta. Não, peraí, eu tenho que trabalhar isso aqui primeiro. E daí, sim, a gente volta nos episódios anteriores que a gente falou da jornada. Às vezes, você colocar uma ferramenta IOPS sem planejamento ou uma iniciativa IOPS sem planejamento, starta a necessidade de construir uma jornada. Que daí sim entra no que a gente falou no primeiro e segundo episódio. Então eu falo, eu gosto de polêmica, colocar fogo no parquinho, mas às vezes o IOPS ele vem, mostra o problema, e desperta uma necessidade das pessoas se unirem e solucionar aquilo. Aí sim, depois da solução, né, da base bem feita, que nem o Fusca falou, entendeu? Da organização, dos processos que o Thales falou, aí sim, arrumou isso, aí sim o IOPS vai te dar o ganho. Eu gosto de imaginar que toda mudança, qualquer coisa que você vai fazer numa organização, tecnicamente, ou uma melhoria contínua, tem uma curva J, né? O que é uma curva J? Você vem trabalhando assim, tem uma curva J, você perde produtividade para você alcançar um outro platô, um outro nível. Aí existem coisas que fazem essa curva J ter um vale mais profundo ou mais rasa. Então acho que vai muito nessa linha de o IOPS, de fato, você pode colocar lá, ele pode gerar mais confusão, fogo no parquinho, ser uma curva J mais um vale mais profundo, ou não, pode ser uma coisa mais leve, depende do como vai ser colocado. Né? Não é plug play, né, Thales? Fala aí. Não, nada. Acredito até que poucas coisas são plug and play, e quem tentou fazer o plug and play bem feito apanhou muito antes de fazer o negócio funcionar de verdade, né? Então, acho que não tem como fugir disso. Deixa eu trazer outra verdade ao mito. O IOPS, implementar ele é muito caro? Vou começar com o Thales agora, hein? Essa é complexa, hein? Pode ser caro, principalmente se você implementar do jeito errado. ou vamos dizer assim, é complicado falar sobre certos e errados, né? Porque cada empresa tem... Depende, né? Mas assim, eu vou colocar assim, ó. Eu vou dar um exemplo. Se fosse 5 anos atrás, imagina, 5 anos atrás eu preciso organizar os meus dados e vou começar ali com uma estrutura inicial de Big Data, utilizando uma arquitetura, sei lá, Data Mesh. Lá naquela época, para a situação caótica que era a maneira como os dados estavam organizados e etc., você trabalhar com uma arquitetura mais distribuída, resultados muito positivos. Só que 2022, a Gartner solta o Hype Cycle dela e bota lá que o Data Mesh morreu no platô. Nem iniciou a curva e morreu antes. E hoje, por exemplo, eles estão mais alinhados ali com uma possibilidade de prática mais associada ao Data Lakehouse ou alguma coisa do gênero. E por que eu trago isso? Porque não tem... É errado usar Data Mesh? Não. Mas você vai ter consequências, porque você está com os dados descentralizados, fazer governança disso vai trazer problema. E toda vez que você adicionar um novo componente, uma coisa que poderia ser rápida, para você ter uma validação como a estrutura está distribuída, você vai demorar às vezes 1-2 semanas para ter acesso a uma informação, principalmente dependendo da complexidade da sua empresa, para ter acesso àquela informação para uma squad. Na hora que você criar um serviço, você vai impactar ali de time de entrega e esse tipo de coisa. Então, se você hoje, muitos anos depois, hoje, com experiência, se você saber que você não tem condição de trabalhar com dados descentralizados, talvez a melhor solução seja um Data Lakehouse no lugar de um Data Mesh, por exemplo. Então, o que eu quero dizer? Aquela galera que começou a implementar Data Mesh já tem uma dívida técnica. Ela já tem uma... O projeto já iniciou e aí anos depois foi identificada uma dívida técnica por conta do projeto da arquitetura. Olha só, você falou naquela época, 5 anos atrás, eu acho só para trazer um ponto de atenção para o ouvinte aqui. Gente, 5 anos, vocês têm ideia que 5 anos, uma tendência que estava lá em cima, ela morreu? Gente, assim, a velocidade tá muito rápido. E antes, eu te interrompi, Thales, mas eu vou dar minha opinião e já passo pro Fusca. Implementar IOPS é caro?
Eu adoro aquela frase que a palavra que ninguém gosta de escutar, mas depende mesmo, porque uma empresa que ela veio bem estruturada, com governança de dados, com processos bem definidos, é algo a mais. Então, provavelmente, ela vai ter um investimento inicial. Como ela já está organizada, o IOPS vai voltar aquele valor para ela de investimento, né, muito rápido. Então, ela vai ver os resultados, vou dizer, os acionistas falam, o lucro, né? Que no fundo a gente sabe que todo mundo olha aqueles números, o ROI, etc., tudo, né? Então, nesse caso, eu acho que não foi caro, porque teve um valor agregado, abriu a possibilidade dos profissionais trabalharem iniciativas mais estratégicas. Agora, é caro implementar o IOPS? Sim, se a empresa está com dívida, vou falar dívida técnica, tá? Se ela está desatualizada, se ela deixou para depois decisões tipo, eu continuo trabalhando em silo, outra hora eu vejo. Então, agora, nesse mundo, o outra hora eu vejo significa colocar dinheiro para arrumar a casinha, entendeu? Então, depende, caro, relativo, entendeu? É tudo uma questão de planejamento. Acho que é isso. Eu vou passar para o Fusca agora. Eu não tenho muita noção do quanto caro é, mas eu concordo bastante com o que o Thales trouxe. A questão na verdade, qualquer iniciativa que você faz sem ter muito controle e gestão, você gasta. Então, igual ir no mercado ser uma lista de compra. Cara, você compra um monte de coisa que você não precisa e que estraga. Então, assim, às vezes a gente vê pessoas com muita iniciativa, é a hype, tem que ter, vai lá, torra dinheiro e tipo... Ai, gente, vocês não falam, hype de AI, eu acho que quando a gente vai nos eventos agora, conferências, tudo, AI, sabe? Tem uma pressão, eu acho que eu vou finalizar essa parte de mitos, tem uma pressão por parte da estratégia das empresas em geral. Se você abre um canal mais voltado a executivos, todo mundo, não, invista em AI. Hoje mesmo eu estava vendo um relatório da McKinsey, mostra alguns números que dão embasamento para alguns setores investirem na inteligência artificial. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com várias coisas, porque, imagina só, você está numa empresa, vou dizer, do setor de saúde. Ela tem um parque todo desatualizado, muda uma gestão, vem um gestor mais moderno. Ele fala, olha, eu vi no relatório da McKinsey, por exemplo, que o meu setor tem que ter investimento em AI, em AIOps para modernizar o meu parque, tá. Ele vai lá e tem uma premissa que ele já tem a base. O que acontece? AI passa para a galera de quem? Para a galera técnica. Implementa esse AI porque nós queremos ser aqui líderes do setor de saúde no mercado. Cara, e o legado? E a base? Então, assim, é um tema complexo. Mas vamos parar agora de falar de mito. Vamos falar de tendência, né? A gente trouxe aí um pouquinho... Não se resume só a esses mitos, a gente elencou alguns, né? Tem outros por aí que poderiam ser abordados. Né? Não, tem mito pra caramba, gente, entendeu? A gente poderia ficar passando aqui o dia inteiro, mas vamos falar de tendências. Essa aqui eu vou começar com o Thales. Eu acho que nós aqui selecionamos algumas tendências que nós vemos forte, né, no mercado, que é integração do IOPS, como, por exemplo, com DevOps, né? Thales, fala um pouquinho aí o que você tem case, mercado, sabe? Passa a palavra. Quando a gente fala de DevOps, uma das maneiras de pensar sobre isso é sobre quebrar silos, né? Quebrar silos, você pode entender de uma forma mais prática, diminuir a quantidade de handoff. Em vez de você ficar passando um monte de informação por um monte de mão, para poder fazer com que a sua entrega seja realizada, você consegue diminuir a quantidade de mãos pelo qual aquilo passa. E eu vou chamar isso de handoff. E você garante a melhoria na qualidade do handover quando você passa a informação de uma mão para outra, que às vezes é inevitável. Então vamos entender aqui que, por meio da diminuição de handoff e da melhoria de qualidade dos handovers, você apoia a diminuição de silos. Você começa a... São consequências de quando você quebra um silo, é diminuir a quantidade de handoff, handover e assim por diante. E a prática de DevSecOps, ela resgata a gente de um pouco disso. Como que eu consigo fazer o shift left da segurança de tal forma em que eu consiga detectar no início dos estágios do desenvolvimento alguma coisa que não está legal? Alguma biblioteca que está sendo utilizada de forma que já está desatualizada, ou que eu estou trabalhando com um chassi que precisa modificar uma estrutura de código, ou qualquer coisa do gênero, né? Então, quanto antes você descobre na esteira, melhor é o resultado. E eu tenho visto um trabalho muito legal da GitLab,
em relação a isso, falando nomes de tecnologia. E a GitLab, como plataforma DevSecOps, ela tem realizado um trabalho muito bom. Eu sou uma pessoa muito suspeita de falar da GitLab, porque eu sempre gostei da GitLab, sempre gostei de open source. No final das contas, quando a gente fala de ferramenta, a gente sempre tem que fazer um trade-off. E o trade-off que eu acho que é importante pensar quando a gente pensa em repositórios ou grandes esteiras que vão trabalhar com essas informações, é o trade-off do o quanto que eu consigo participar da cocriação de valor. E eu acho que a grande sacada da GitLab é essa. Você trabalhar com uma tecnologia que permite você participar da solução de alguma coisa que não está redonda, que a plataforma precisa ser resolvida, melhorada, etc. Eu acho que é a grande sacada. Então, de fato, não existem problemas que acontecem em soluções de código fechado, elas podem acontecer assim como vai acontecer num código aberto. Mas a grande maneira de como a GitLab faz isso é muito legal. E a maneira como a GitLab está aplicando a inteligência artificial nas esteiras de DevSecOps é muito interessante. Então, e aqui eu não estou falando nem de AIOps, estou falando de como que você consegue utilizar a inteligência artificial para fazer esse shift left da segurança nas esteiras, para fazer ela built-in nos estágios iniciais. Então, eu acho que aqui posso trazer muitos pontos, mas eu acho que esse é um case que não é meu, é um case da GitLab, não é um case da onde eu estou trabalhando. Posso trazer outros, provavelmente para frente nos próximos tópicos eu vou trazê-los, mas eu acho que aqui é um exemplo de integração de DevOps e DevSecOps de uma maneira inteligente. E os cases da GitLab para a maneira como essas coisas estão conectadas, eu acho que é um case do mercado que merece um pouquinho mais de atenção, onde você tem, num único value stream, governança, você tem o shift left de qualidade, um shift left de segurança, você tem os deploys de um jeito muito bem organizados, você tem suas estruturas, seus repositórios, seus containers conseguem ser armazenados num local, numa única plataforma, você consegue trabalhar com IAC numa única plataforma, com Helm Chart numa única plataforma, e eu acho que a tendência de você conseguir unificar isso facilita para com que os seus desenvolvedores não tenham que trabalhar com excessos de carga cognitiva, né? Você também começa a pensar na maneira como a carga cognitiva acontece. Só fala mal de carga cognitiva quem nunca botou a mão na massa de verdade. A pessoa que tem que ficar fazendo switching de contexto sofre. E essa parte humana tem que ser resgatada. E eu acho que a IA tá aí para isso, para garantir com que você não tenha que ficar gastando o seu cérebro com coisas que são fora do contexto. Eu só vou trazer um ponto aqui, que é para finalizar esse tópico aqui da integração do IOPS com outras áreas que nós conhecemos. Eu acho que esse ano e o ano passado, eu estava vendo o Hype Cycle do Gartner, e se você é um SRE, você está escutando aqui, vocês vão encontrar que as plataformas de IOPS, elas estão ali no Hype Cycle da engenharia de confiabilidade. Então, assim, muita gente pensa, não, um profissional de IOPS, ele tem que ser só de IOPS. Não. Então, assim, as disciplinas, elas estão se falando, muita coisa está convergindo. Poderia ficar para um outro dia aí, questão do perfil do novo profissional, que ele falou do pato, que realmente antigamente era um pato, mas hoje o patinho feio está virando um cisne. Essa que é a verdade. Então, até eu sei a referência dos filmes aí de criança que a gente vê. Mas, ok, Thales, eu vou já passar para o próximo ponto, né, de tendência, é a questão isso é detectado, né, a expansão dos modelos de machine learning e de inteligência artificial. Eu vou começar esse ponto, já passo para você, Thales, porque quando a gente começou lá atrás falando de IOPS, até a gente trouxe nos outros episódios que o IOPS veio da evolução, né, que antigamente era o pessoal fala muito do ITOA, até a gente fala, tá, ITOA, mas enfim. Quando a gente começou ali no comecinho, acho que 2017, com as primeiras plataformas lá, quando o Gartner veio com o termo, se você compara o que tínhamos lá no comecinho dos modelos, do que era proposto a ser entregue por uma machine learning e inteligência artificial, e hoje você vê o que as ferramentas estão fazendo, é uma evolução tremenda. Assim como o Thales falou, que há do caso de 5 anos ficar obsoleto, a evolução da IA acompanhada para casos de operação de TI, tá? Eu vou dizer, a complexidade e o avanço é exponencial. Então, essa é uma tendência que está cada vez se consolidando e existe um mercado, né? Sempre a gente fala, é bom ter profissionais de inteligência artificial.
profissionais de IOPS, etc. Então, o mercado tá crescendo tanto que hoje existem iniciativas em países como Dubai que eles querem dominar o quê? A inteligência, os modelos. Então, é uma expansão gigante, é uma tendência que acontece em IOPS e no mercado de AI em geral, para vários outros setores. Então, um é correlacionado com o outro. Agora sim, passo a palavra para o Thales. Vai lá, Thales. Uma coisa que é interessante ainda dentro do contexto de definições, etc., é que é muito comum eu escutar sempre assim, machine learning e AI, ou generative AI e AI, né? O que é importante? Tudo isso é AI. Então você tem esse grande domínio chamado inteligência artificial. Sim. E lá dentro você tem diversos flavors, diversas tecnologias. Então você vai ter machine learning, você vai ter deep learning, você vai ter generative AI, você vai ter redes neurais. Isso. E um conjunto de outras práticas que vão apoiar você a escalar a inteligência, ou a mimetizar a inteligência, vamos pensar assim. Então, de uma forma prática, você fala assim, tá, mas então o que é esse negócio de machine learning? O machine learning é essa prática que é um algoritmo que vai aprender a resolver problemas. É tão simples quanto isso. E são problemas específicos. E esses algoritmos, eles podem ser supervisionados ou não supervisionados. Esses algoritmos, eles podem ser regressivos, de classificação, de similaridade. E você vai, com esses algoritmos, criar modelos que vão aprender a resolver problemas. O que são esses problemas? Dado um conjunto de entrada de dados, como que eu distribuo ou quais são os resultados que eu preciso gerar para você me ajudar? E o que esse algoritmo está fazendo, quando a gente fala de machine learning, é um pouco disso. O deep learning é um pouquinho mais profundo. Dentro do machine learning, você tem uma outra prática chamada deep learning. Então, esses grandes conceitos que a gente fala, por exemplo, generative AI. Você está falando sobre como produzir, como gerar informação. Como você acessar a informação de uma forma inteligente. Será, agora com o avanço do generative AI, será que eu faço uma consulta de SQL no banco de dados? Ou será que eu pergunto pro meu Generative AI, pro meu modelo de LLM, como que resolve um problema? Porque ele que vai acessar um conteúdo e vai gerar uma informação nova numa nova linguagem para mim. Então, vou trazer um ponto aqui, que eu acho que é só para o pessoal que dá uma pesquisada. Se vocês olharem a timeline de evolução de inteligência artificial, lá, eu vou só trazer o ponto do GenAI que entrou no boom ali quando o ChatGPT saiu. Se vocês olharem a timeline, eu estava vendo agora a questão do Google, né? Eles estiveram no Gartner, e daí eu fiquei vendo lá a linha. Os modelos tinham esses espaços maiores, agora é tudo um atrás do outro. A evolução, estou falando assim, da inteligência artificial, do que está surgindo no mercado, do que está aparecendo, não tá, como é que fala, mais frequente. Tá? Não dá tempo de você, quando você vê, se você perdeu um pouquinho do tempo, você já tá muito atrasado, né? Antes você ainda tinha uma percepção que tá ficando para trás, agora você já acordou, já tá para trás, parece, né? Gente, deixa eu já entrar no próximo ponto, porque o Thales, aí eu vou começar, Thales, daí eu passo para você, que é a questão da unificação das plataformas. A gente comentou aqui na questão dos silos, né? Que muita empresa, ela sabia que tinha que ir para um trabalho de... Eu vou trazer trabalho na parte de dados, uma estruturação, muita empresa deixou para depois, e agora é uma tendência. Por quê? Agora tudo você tem que ter centralizado, porque a inteligência artificial vai consultar aquela base. Então, exatamente o que o Thales falou, que algumas empresas já estão em dívida técnica, tem que ser revisto. Então, essa é uma tendência de movimentação natural do setor de dados, que vem impulsionado pelo setor de inteligência artificial, ou seja, um puxando o outro. Isso é uma tendência que eu vejo até que são... Eu gosto, deixa eu falar só, observabilidade. Eu adoro esse tema. Antigamente o pessoal tinha tudo separado e estava colocando tudo na mesma plataforma, etc. Ou então conectando o máximo possível para ter uma base de dados para ter a inteligência. Enfim, é uma tendência que eu vejo forte em plataformas de IOPS, eu vejo em plataformas de observabilidade que tem funcionalidades de IOPS. Enfim, Thales, passo para você. Eu acho que eu concordo. Esse contexto de unificação de plataforma, acho que é um pouco do que a gente já conversou também quando eu falei da GitLab, né? O valor, a ideia é a plataforma diminuir a carga cognitiva. Então, a importância da unificação, ela é pra gente ter cuidado, né, e carinho com a carga cognitiva, porque são pessoas que estão utilizando essas tecnologias. E a gente não pode cobrar delas mais do que elas podem oferecer.
as pessoas, elas têm um poder cognitivo infinito, mas eu acho que a gente precisa garantir que a gente não está extrapolando o que uma pessoa precisa realizar para uma entrega ser feita. E na área, como a gente trabalha com abstrações, é muito fácil você delegar para uma única pessoa todas as atividades. Se deixar, a área corporativa vai fazer isso. Vai. Só que esse profissional, ele não pode ser cobrado. Você não pode criar um profissional SRE Júnior, por exemplo. Isso é uma polêmica. Isso é uma polêmica porque já tem. Existe o cargo. Existe o cargo, é natural. É importante que alguém tem. Você tem que começar por algum lugar numa área, né? Mas o ponto é... SRE, por exemplo, existe engenheiro de confiabilidade júnior? É tanta coisa que esse profissional tem que saber, que eu acho que é justamente esse o ponto, sabe? E as empresas fizeram isso. Agora a gente tem profissional júnior de cargos extremamente profundos e complexos, sim, mas como a demanda é alta, você precisa começar por algum lugar. Então você realmente vai seguir aquela trilha. Exatamente. Então é importante a gente ter esse carinho com a carga cognitiva. Não esperar de um profissional júnior de uma área de SRE a expectativa que ele vai saber a mesma coisa de um pleno ou de um sênior. Eu acho que é importante você ter consciência disso. E por isso, e aí eu falei tudo isso para falar sobre a unificação da plataforma. Que a plataforma ela vem para facilitar para com que seres humanos consigam manipular a tecnologia de um jeito inteligente. Acho que é isso. Eu fico pensando se não vai virar um serviço mesmo, onde você só chama e já está tudo pronto. Não sei se seria essa a ideia, essa unificação. Quando a gente trabalha com engenharia de plataforma, a ideia é transformar a plataforma num produto que... Um produto, né? Não um serviço. Né? Exatamente. E apesar que... esse é outra polêmica. Deixa tá. Produtos e serviços... Mas o fato é, só de não trabalhar como projeto já é um grande tópico. A plataforma tem que ser trabalhada como produto. E o AIOps não pode ser trabalhado como projeto. Tem que ser trabalhado como produto. E o AIOps como produto, ele é mais uma maneira da plataforma conseguir realizar um serviço de um jeito inteligente. Para você escalar serviços humanos, né? É uma outra interpretação. Agora, mas vamos parar por aqui. Porque isso aí entra em polêmica. Isso entra em polêmica não tanto quanto o SRE Júnior, né? Mas vamos falar da prevenção proativa, que tudo que está associado com inteligência artificial, eu acho que eu vou tentar ser um pouco realista, porque eu sempre vejo, tudo é proativo. Não, colocou, nosso serviço aqui é proativo, nós usamos AI, etc. É uma tendência. Tudo, antigamente, eu vou contar, mais de 15 anos, 14 por aí. Quando eu comecei a entrar no mundo de observabilidade, na época o pessoal fala monitoramento, a gente sempre tinha aquele slide, reativo, proativo. Aquelas coisas bem das bigs antigas, né? Que ainda estão aí no mercado, nem tão antigas assim. E agora, com a inteligência artificial, essa palavra proatividade, ela ganhou um hype, principalmente associado a KPIs operacionais. Minha operação precisa ser proativa. Tudo virou proativo. É uma tendência de mercado? Sim. Para você ter essa proatividade, a AIOps vai ajudar? Claro que vai. Mas um AIOps com as premissas de estrutura de dados boas, governança boa, processos bons. Então, assim, é uma tendência que existe. A AI está impulsionando, porque, assim, o hype é bom porque faz as pessoas saírem daquele momento que elas estão acomodadas e falar, nossa, a minha liderança falou que eu tenho que ser proativo. O que eu faço? É uma tendência muito forte que eu vejo que muita gente está buscando trabalhar em cima das plataformas de AIOps. E sim, corrigindo o que tem, não, vamos fazer isso, vamos ser proativos. Que preciso ser proativo. Vamos arrumar a estrutura do seu banco de dados. Isso é forte. Essa tendência de proatividade, eu vou falar que é clichê, mas está forte. Vai, Thales, vai, você. Seja proativo, Thales. É interessante porque essa visão é muito legal, né? Para você ser proativo, você já tem que ser prescritivo. E para ser prescritivo, você precisa de preditividade. Exato. E para ter passado pela preditividade, você inevitavelmente tem que ter experiência com reatividade. Então, essa questão de ser reativo, preditivo, prescritivo e proativo, eu diria que é uma jornada. E depende de experiência. E depende de trabalhar como produto. Depende de pré-mortem, pós-mortem.
entender quando que você vai fazer uma recomendação, quando que você está identificando uma tendência. Por isso que eu falo que é importante a gente ter uma característica de pensar em como resolver o problema, né? E eu acho que pensar em como resolver o problema, identificar um problema, ter ele bem definido, é mais importante do que você trabalhar, digamos assim, enfiar uma ferramenta. Porque o AIOps pode ser proativo? Pode. Mas a pergunta, você está conseguindo identificar as tendências? Então, primeiro vamos identificar as tendências. Depois vamos pensar nas recomendações. Para depois você pensar como que você vai apertar o botão. Porque ser proativo, no caso de AIOps, é o caso do self-healing. Tem um monte de automação. Pá, agora, peraí, você falou de apertar o botão, deixa eu pegar já o gancho para a gente trazer o nosso último ponto aqui, que é a parte de automação inteligente, que é apertar o botão. É uma tendência? Sim. É uma tendência. Eu não vou comentar agora, vou deixar para o final, porque o Thales, para continuar a linha de pensamento dele, essa do botão e da parte de automação com a IOPS. Foi legal que você trouxe essa pergunta, que você juntou os temas, porque aí eu vou trazer de novo a Ellen Bill. A Ellen Bill escreveu um artigo muito legal na RT Insights em 2021, e esse artigo, ele fala lá de um modelo de capabilidade de observabilidade e um modelo de capabilidade de escalar o AIOps. E nesse modelo de capabilidade, ela coloca 5 domínios, muito semelhante à maneira como o Fusca tinha falado ali do... Me perdoa, do KMM? É isso mesmo, Fusca? Isso, KMM, Kanban Maturity Model. Perfeito. E eu achei interessante essa estrutura de domínios, porque quais são esses 5 domínios que a Ellen Bill traz, né? O primeiro é redução de MTTR por meio de reduzir os ruídos. O segundo domínio é automação do toil, automação daquele trabalho manual utilizando insights de inteligência artificial. Terceiro ponto é, você já alcançou esse nível de maturidade, está na hora de primeiro você pagar as dívidas técnicas para você garantir a estabilidade do sistema. E aí o quarto domínio que ela traz é a parte de a prática de engenharia do caos para você melhorar a antifragilidade dos seus sistemas. E por último, o self-healing. Só que eu já tenho tido experiência em um dos clientes, não sem divulgar detalhes nem nada, em que, e aí eu só não posso por questões de NDA e coisas do gênero, tá? Em que esse cliente, a gente já tem situações em que ele tem time hoje que tem lá um número X de automações e que essas automações, hoje, para resolver um problema, ela é executada de forma inteira. Então, por exemplo, sempre que dá um problema específico na internet, você tem 10 automações para serem executadas para resolver aquele problema. Você não sabe exatamente o que foi que causou aquele problema, mas se você executar aquele conjunto de scripts, aquele conjunto de automações, ele vai apertar todos os botões, ele sabe que um daqueles botões vai resolver o problema. Aonde que entra machine learning aí, por exemplo, para apoiar nisso? A partir da análise dos dados, você consegue ensinar o seu modelo de AIOps a identificar qual que é o botão que tem que ser apertado para resolver esse tipo de problema. Aí você fala, tá, mas para que eu vou precisar disso? São 10. Só que quando você tiver 200 automações? E quando você tiver 1000 automações? É a visão. O negócio é a visão. As pessoas, elas são muito imediatistas. Coloca o IOPS agora. Resolve agora. Entendeu? É uma jornada. Eu acho que o mindset das pessoas que estão responsáveis pela estratégia de TI de uma empresa não tem que ser apagar fogo. É pensar, os dados estão aumentando, o volume está aumentando e eu preciso automatizar. Não, agora eu não vou ter um retorno. Tá, exatamente o que o Thales falou. E daqui a 5 anos, vamos usar aqueles 5 anos de ficar obsoleto as coisas. Daqui a 5 anos, por que você não investiu em fazer algo estruturado para saber o botãozinho lá atrás? Daí depois não chora, gente. Daí não quer milagre assim de última hora. Vai, continua. Esse é o conceito da dívida técnica, né? Você não vai cuidando, vai acumulando, prejudica, uma hora o juro chega e ele pode ficar muito alto. E aqui eu vou trazer, aproveitando isso, Fusca, vou trazer a polêmica. Débito versus dívida técnica. Quando o Cunningham cunhou essa ideia, para ele a ideia era muito clara de dívida. E é importante a compreensão porque nos Estados Unidos o technical debt e technical debt são coisas diferentes. Para começar, não existe technical debit. Esse débito não existe. Esse termo não existe nos Estados Unidos. O que existe é technical debt, que é dívida técnica. É porque é um falso cognato. Você pode confundir o jeito de escrever dívida com débito, né, quando traduzido para o português. Mas qual que é a importância dessa distinção? Nos Estados Unidos, o débito é uma prática de subtração. Você tem um débito numa conta, você está subtraindo. Uma dívida não. Porque eu quero entregar um produto mais rápido, eu faço um atalho
na minha arquitetura para fazer aquilo ser entregue mais rápido. E quando você faz isso, você acabou de adquirir uma dívida técnica. Você sabe que você vai pagar. Só que enquanto você não pagar, qual que é a característica da dívida? Juros. A dívida técnica tem juros. E quanto mais tarde você demorar para pagar aquela dívida técnica, mais caro vai ser para resolver ela. A tal ponto que para pagar a dívida técnica, o seu produto nem paga mais a dívida. E aí você perde vantagem competitiva. Thales, eu acho que isso aí dá um episódio inteiro, Thales. Eu adoro esse tópico porque isso daí envolve muito mais a parte de gestão, de DevOps, tudo. Eu vou fazer um merchan. Tem um episódio, na verdade tem uma palestra inteira que eu dei no Agile Brasil sobre essa diferença de como acabar com o seu débito técnico. Daí eu falo assim pra galera, como é que se acaba o débito técnico? Simples, não existe débito, existe dívida. Então agora vamos aprender como que acaba com a dívida. Então, excelente. Vou deixar aqui nos links aí, então. Vai deixar no link, eu não vi, eu vou ver também. Fusca, eu acho que eu e o Thales aqui finalizamos nossa missão, né, Thales? Por esta temporada, quem sabe, futuramente, finalizamos aqui. O legal é que dá para fazer um podcast inteiro, na verdade, assim, milhares não, mas vários episódios, porque cada vez que a gente conversa sempre saem temas novos e cada um desses pequenos pontos, que é a ideia, gente, para quem tá escutando, a gente passou por 5 mitos e 5 tendências. Cada um deles dá para explodir e fazer pelo menos meia hora de papo fácil, né, gente? Não, gente, foi um prazer estar aqui de novo, viu, Fusca? É isso aí. Vamos pro... Pode falar, Vamos ele quer fazer... Vamos pro encerramento. Vamos pro encerramento. Eu acho que só relembrar como é que o pessoal que está escutando pela primeira vez, como é que eles conhecem, começando aqui com Vânia, com a Jéssica, como que o pessoal se conecta contigo, o que você está fazendo, se você tem alguma coisa assim que você quer divulgar. Esse é o momento, Vânia. Fazer, olha, pessoal, pode me adicionar no LinkedIn, seguir, mandar mensagem, Vânia, Conagesc. Também siga o Conagesc Tech lá no LinkedIn Conagesc, tá? Geralmente eu dou palestra aí. A próxima não sei quando vai ser publicado, né? Mas vai estar nas minhas redes, né? No LinkedIn. Segue a gente. Eu já, né? Tô falando até pro Thales, né? Segue a gente, é muito legal. E vamos trocar ideia. Eu acho que a gente evolui a nossa visão colaborando e conversando com outros profissionais. A interação que eu tenho com o Thales, com o pessoal do DevOps Institute, com os profissionais que eu tenho trabalhando no dia a dia, cada vez mais deixa o meu olhar diferenciado quando eu vejo um problema. Porque eu vou lá, porque tem um problema, qual que é a solução? Então, enfim, segue no LinkedIn. Isso. Para quem não tá só escutando, Vânia com W, aí Conagesc. E mais uma. E para quem se interessou no tema de IOPS, tá? Eu e o Thales aqui, a gente tem um começo de projeto, né? Que é o IOPS Days. Procura lá IOPS Days no LinkedIn, a gente tem uma página e tudo que foi interessante, né? A gente vai ficar lá compartilhando. Daí vocês podem encontrar algumas referências que a gente usa lá, né? Não é somente nossa. Vimos algum link interessante, a gente vai colocar lá e daí vocês seguem lá e ajuda a gente a crescer a comunidade. Boa! Show, Vânia. Obrigado de volta pela parceria. Thales Fadiano, como que o pessoal te encontra? A rede social que eu mais utilizo é o LinkedIn. Você vai me encontrar no linkedin.com/Fadiano, Faggiano, faca A, gato I, amor navio O. Pra quem tá escutando, Thales Fadiano. Fadiano como em parmegiana. E brincadeiras à parte, gratidão por estar aqui com vocês, gratidão pelo tempo. Quem ficou até aqui, obrigado pelo carinho, obrigado por ter acompanhado isso. A gente sabe que 1 hora de podcast é coisa pra caramba, mas a gente fez isso aqui com carinho. A gente espera que vocês gostem desse bate-papo nosso aqui. E gratidão ao Fusca, gratidão mais uma vez à Objective. Acho que esse projeto aqui é demais, vocês são especiais demais. O que vocês estão fazendo pela comunidade, esse espaço que vocês abrem para esse tipo de discussão, é algo riquíssimo. Muito obrigado, aqui é só a gratidão. Coraçãozinho. Que legal. Gente, obrigado mais uma vez. E aí, galera que tá escutando, até o próximo episódio. Valeu! Até breve.